Esta é a segunda e última parte do episódio sobre promoção da igualdade racial. Se você não ouviu a primeira, volta lá. No extra tem o texto do Nuvem. Para aqueles povos que não foram sequestrados, que não foram escravizados por 400 anos, que não foram deixados à própria sorte, que não sofreram tentativas sistemáticas de apagamento de sua fé, da sua cultura, da sua identidade. Faz sentido falar em racismo reverso? Mas o que podemos pensar para trazer as outras categorias é a interseccionalidade, um conceito que foi muito bem trabalhado pela autora Lélia Gonzalez, uma autora brasileira, intelectual brasileira. A Isabela se refere a Lélia Gonzalez. Ela foi pioneira no estudo da intersecção entre a raça e gênero. Nos ensinou que machismo e racismo não podem ser analisados isoladamente, pois estão profundamente entrelaçados nas estruturas de poder que moldam nossa sociedade. A interseccionalidade é o quê? É a gente pensar no sujeito enquanto classe, raça e gênero. Ou seja, por exemplo, se uma pessoa branca vem até o nosso serviço para atendimento porque sofreu alguma violência doméstica, por exemplo, uma mulher branca sofreu violência doméstica e procura pelo nosso trabalho. Então, a gente vai atender ela enquanto classe e gênero, porque a classe trabalhadora é a classe que vai sofrer mais violações de direitos, né, pela própria questão de não ter todos os subsídios para sobreviver de forma efetiva. E o gênero, né? As mulheres sistemicamente são as que mais sofrem, né, as violências. E pensando na interseccionalidade, se a pessoa é de uma classe trabalhadora, uma mulher e negra, vai sofrer todas as violências possíveis em alguma medida. Sim, a gente precisa também trazer as outras categorias para uma discussão coletiva das violações e violências que a gente sofre cotidianamente. A interseccionalidade mostra como diferentes formas de opressão, como o racismo, o sexismo e o classismo, se cruzam, criando desafios únicos para quem está na intersecção dessas desigualdades. Ela destaca que pessoas que pertencem a mais de um grupo marginalizado, como mulheres negras, pessoas trans negras ou indígenas de baixa renda, enfrentam opressões que não podem ser entendidas isoladamente, mas sim em sua complexidade combinada. A interseccionalidade mostra que a luta contra o racismo precisa ser sensível às outras formas de opressão que afetam indivíduos de maneira única. Sem considerar essas sobreposições, corre-se o risco de criar soluções superficiais que não atendem às necessidades reais de quem enfrenta discriminações múltiplas. Por isso, espaços como o CRPeer têm papel fundamental ao abordar intersecções do racismo com outras opressões, promovendo uma luta antirracista que é inclusiva e abrangente. No lugar da gente falar de racismo reverso, a gente poderia trazer o Pacto da Branquitude, algo muito interessante, trazido pela autora Cida Bento, que é autora do livro O Pacto da Branquitude. Maria Aparecida da Silva Bento, conhecida como Cida Bento, é psicóloga e é uma das principais referências no Brasil em estudos sobre racismo, branquitude e diversidade. Ela já foi considerada uma das pessoas mais influentes na área da diversidade pela revista The Economist. E assim a gente pode pensar de forma macro, né, como que essas violências que nós, por vezes, reproduzimos entre nós mesmos, né, trabalhadores, pessoas negras, entre mulheres, etc., tem a ver com o Pacto da Branquitude, que, por vezes, a gente não alcança para a discussão por estarmos, entre aspas, brigando, né, por questões que são de cunho que não se valem, como o racismo reverso. O Pacto da Branquitude é como a sociedade ela é formada de forma desigual, né? E aonde que está os privilégios. Cida Bento utiliza o conceito de
Pacto da Branquitude para explicar como pessoas brancas, consciente ou inconscientemente, mantêm privilégios raciais ao não questionarem as estruturas que perpetuam a desigualdade. Esse pacto funciona como um acordo silencioso que preserva o status quo, mantendo a branquitude como norma e padrão de poder na sociedade. Mas vamos olhar quem está no poder. Tudo na nossa sociedade tem relação de poder. O Pacto da Branquitude também é uma relação de poder. Então, quem são os presidentes? Quem são as pessoas que estão em cargos de alta classe? Quem são as pessoas que são referências quando a gente vai num hospital? Quem são os médicos? Quem são as enfermeiras? E quando, por vezes, a gente vê enfermeiros, médicos, políticos negros, como que a gente vê, né? A gente fica espantado ou a gente naturaliza? Quando a gente está andando no cotidiano, né? E aí a gente vê as pessoas em situação de rua. Na verdade, a gente vê as pessoas em situação de rua e se nós vemos qual que é a cor dessas pessoas? O nosso sistema penitenciário, né? Ele é, em grande maioria, formado por que pessoas? Homens negros. Então, o Pacto da Branquitude, ele faz com que a gente não observe, naturalize essas violências cunhada à população negra e mantenha esse pacto de privilégio da população branca. O pacto se manifesta em atitudes que evitam questionar o racismo estrutural e nos privilégios históricos da branquitude. Por exemplo, ao ignorar a desigualdade no acesso à educação e às oportunidades, os brancos perpetuam uma sociedade que marginaliza a população negra. Cida Bento destaca que a branquitude raramente reconhece como contribui ativamente para a perpetuação das desigualdades raciais. E aí eu pergunto para vocês, o que as pessoas brancas podem fazer para ajudar a mudar esse quadro? Esse foi o ciclista. Nós pensamos em várias possibilidades, né? Eu acho que uma das primeiras, apesar de ser algo que a gente discute muito e de alguma forma também é motivo de muita controvérsia, nós falamos do letramento. De volta para a Vilma, psicóloga do CRPIR. É algo que está batido, é algo que todo mundo fala e que às vezes as pessoas não entendem. Você entender, você compreender e você também se colocar à disposição de valorizar a cultura negra, ter acesso a artistas negros, ter acesso à produção de material. Quando a gente fala, né, em especial, a Isa, ela traz vários recortes de vários autores. A gente também está promovendo essa condição de conhecimento para que você, enquanto uma pessoa branca ou para qualquer outra pessoa branca, ela também esteja por dentro do que a gente está falando sobre racismo. E eu vou além, quando a gente também se coloca nesse lugar de antirracista, que é o nome, né? Que a gente vai usando vários nomes técnicos aí, né? Quando a gente fala do antirracismo, não basta você somente, né, ser uma pessoa que não é a favor e que não promove ações, né, racistas, mas uma pessoa que também está por dentro do que tange as ações não racistas e você também, de alguma forma, promover essas ações para que outras pessoas também cheguem nesse mesmo lugar de compreensão. Quando a gente fala da questão do racismo e do quanto que isso está enraizado, e a Isa, ela traz, né, do Pacto da Branquitude, a gente pode ver, por exemplo, vou fazer uma analogia muito simples, mas que faz sentido, porque eu já vivenciei muito disso. Poucas são as pessoas pretas que nós vemos em lugares de destaque, por exemplo, acadêmico, por exemplo, sei lá, gerente de um serviço. Eu já passei por isso algumas vezes, por ser gerente de um serviço, a pessoa pedir para falar com o gerente, eu falar, mas eu sou a gerente, e aí ficar aquele clima esquisito, sabe? Sei lá, um médico negro, um juiz negro. O número dessas pessoas nesses lugares, né, digamos com muitas aspas, né, mas um lugar de destaque, é um número muito baixo. E a gente naturalizou isso. O pacto também opera ao tornar a branquitude invisível como uma identidade racial, apresentando-se como um padrão neutro, enquanto racializa os corpos negros. Isso reforça a ideia de que questões raciais dizem respeito apenas aos negros, enquanto os brancos permanecem isentos de responsabilidade.
Então, quando uma pessoa não branca, ela também naturaliza isso, a gente vê várias questões para ser trabalhadas. Mas quando uma pessoa branca, ela vê problema nisso, aí que é legal. Porque ela começa também a ter o mesmo olhar que nós temos, no olhar de por que essas pessoas são sempre as mesmas que estão nesse lugar. Por que essas pessoas que não são negras estão sempre nesse lugar e as pessoas negras estão sempre no lugar de inferioridade, né? Sempre em cargos, não de menos capacidade, porque acho que toda função tem a sua capacidade, mas de reconhecimento mesmo, financeiro menor, de responsabilidades menores. Então, quando a pessoa que é branca, ela começa a partir desse processo de reflexão, a gente já está movimentando algumas coisas nela. Isso é muito interessante. Um exemplo que para mim faz muito sentido, quando eu vejo uma pessoa branca falando em prol das cotas. Muitas pessoas se colocam nesse lugar de questionar a existência das cotas, de não entender qual é o real motivo. E a gente sabe que é uma proposta de reparação histórica muito mais ou menos, mas que acontece, garante o acesso, não garante a permanência, né, em alguns lugares, como universidades, como trabalhos, sei lá, setores públicos, enfim, mas garante que a pessoa consiga pelo menos chegar. E quando uma pessoa branca, ela entende esse processo, a gente está falando de uma conscientização. E essa conscientização é o que vai garantir com que a nossa luta, com que a nossa militância, ela ganhe mais força. Então, a luta, né, anti o racismo, contra o racismo, não deveria ser uma luta de gente preta, deveria ser uma luta de gente branca, porque a gente não criou racismo, né? Quem criou foram outras pessoas. Imagine a cidade da negritude que mencionamos antes. Uma cidade com escombros de anos de bombardeios e ruínas, mas também com um povo que luta para reconstruí-la. Nessa cidade, além dos fantasmas que já conhecemos, há um fantasma poderoso que flutua por toda parte, mantendo portões fechados e sussurrando regras invisíveis, o fantasma da branquitude. O fantasma da branquitude vai além da cor da pele. Ele é uma questão estrutural e cultural, profundamente enraizado na nossa sociedade, que normaliza a branquitude como padrão dominante. Quando a gente parte desse princípio de militar anti o racismo, é nesse sentido, compreender quais são as violações que foram feitas com o nosso povo, com os nossos ancestrais, e também partilhar junto conosco das nossas produções, daquilo que a gente tem enquanto potencialidade, e garantir que isso seja difundido não só dentro do nosso contexto, mas em outros ambientes aí também. A Jéssica também quis comentar. E utilizar esses questionamentos também ao favor, né? A favor disso. No sentido de pensar. Porque tudo que acontece na nossa sociedade, ela tem um recorte. Ela tem e pode ter um recorte. Então, se questionar e em algo mais evoluído, né? Depois que a pessoa já estiver contextualizada com aquilo, fazer testes no sentido assim, e se fosse dessa forma? E se fosse uma pessoa preta nessa situação? Será se o tratamento, nesse caso, seria igual? Eu gosto muito de dar um exemplo que virou aí em rede nacional, na época, nas mídias, enfim, nas redes sociais. Uma menina, em tese até então é cleptomaníaca, né? Ela roubou uma loja, os seguranças a abordaram e ela começou a chorar, falando, eu não posso ser presa, eu não posso ser presa, eu não posso ser presa. Aí colocaram ela para fora da loja, colocaram ela sentada e ofereceram água. A menina era branca. Então, você se questionar, falar assim, se fosse uma mulher preta, será se realmente teria o mesmo tratamento? Será que seguranças desta loja, eles pegariam essa menina e colocariam numa cadeira do lado de fora da loja e dariam água ali para ela? Será que se questionar, ou será, né? Será que se fosse uma mulher preta, um homem preto, será que teria o mesmo tratamento? E a gente já tem essa resposta muitas vezes, mesmo que intrínseca lá no fundinho, uma voz, às vezes que você quer calar ela, mas ela está falando, não, você tem a resposta. O fantasma da branquitude anda de mãos dadas com o fantasma da desumanização. Acredito que desde a formação do Brasil, né, quando os corpos negros foram sequestrados, né, e trazidos aqui para o Brasil, né, o que chamamos hoje de Brasil. Isabela. Nós fomos animalizados, né, nós não éramos vistos como seres humanos.
o que era seres humanos, ou melhor, o que é o ser humano, né, no padrão. É branco, católico ou cristão, mas então nós não estamos dentro dessa régua. E cotidianamente nós sofremos por esses atravessamentos, como por exemplo o racismo religioso, com religiões de matriz africana. Então, precisa primeiro buscar nessa questão histórica, né? A população branca também tem que estar preocupada com buscar com essa questão de que eles sempre foram vistos como seres humanos, humanizados nesse lugar, e que a população negra vem buscando por ser humanizada, mas é animalizada cotidianamente, como vemos a violência policial, né, o sistema penitenciário, a situação de rua e etc. A Vilma, de novo. Quando a gente fala do Pacto da Branquitude, em especial com pessoas negras, tem a ver com a forma com que nós somos moldados. Vou contar uma coisa que é minha e que eventualmente, na verdade, todas as vezes eu falo, está bem batido já, inclusive, as meninas devem até saber o que eu vou falar. Mas sobre essa questão da identificação, a gente fala também do tom de pele, fala do colorismo, a gente fala da aceitação social a partir da estética que você imprime e do quanto que isso interfere, né? Quando foi pensado, né, questionado sobre essa questão emocional da pessoa que passa por situação de racismo, eu vou muito para esse lugar porque isso também interfere, isso também me atinge de uma forma muito significativa. Eu conto, né, porque faz muito sentido para mim e eu acho que é uma forma de ilustrar, é que eu sou uma pessoa preta, gorda, tenho cabelo com trança, cabelo crespo, tenho piercings, tenho tatuagens, que isso não me faz menos competente ou menos conhecedora ou com menos habilidade crítica do que qualquer outra pessoa. Mas eu demorei uma vida inteira para me identificar enquanto uma pessoa preta, retinta, que é o que eu sou, e também para identificar que eu tivesse alguma potencialidade. E até hoje eu tenho muito disso, né, de eventualmente me questionar se eu conseguiria, por exemplo, estar aqui hoje conversando com vocês, mesmo sabendo do tema, mesmo tendo conhecimento técnico, tenho conhecimento de vida, ainda a gente se coloca nesse lugar de menor-valia porque isso foi posto para nós. Eu tenho 40 anos e são praticamente pelo menos uns 35, 34, não me reconhecendo como uma pessoa com potencialidades, uma pessoa com beleza, totalmente fora do padrão. Então, quando a gente vai falando do racismo, para além dessa violência que é aposta, que é aquela que a gente vê no telejornal, aquela que a gente vivencia, tem a violência que ela é subjetiva, né? Que cada sujeito vai interpretar e vai lidar de uma forma diferente. Então, eu acredito que nós, enquanto pessoas pretas, dentro de um contexto social eurocêntrico, a gente aprende a ser racista. A gente aprende porque a gente reproduz. Existem diversos temas para a gente poder discorrer sobre o racismo, mas um deles, que é muito interessante, é o nosso vocabulário. Muitas palavras e muitas colocações que nós usamos no dia a dia são de cunho racista. E eu, como uma pessoa preta retinta, claro que já usei várias. Por que eu já usei várias? Porque o meu processo de conhecimento e meu processo de desenvolvimento com relação à aceitação da minha cor estava ainda acontecendo. Então, eu não tinha isso de uma forma transparente, né? Eu não tinha isso de uma forma mais evidente. Então, eu acabava reproduzindo muitos comportamentos que não cabiam para mim por não parar e refletir sobre aquilo. Porque isso não é ensinado, né? Isso, de alguma forma, é posto como algo muito distante. O racismo, ele existe, mas nós não somos racistas, entende? Sim, porque não é uma escolha consciente. Ninguém para e pensa. Tô sem fazer nada, acho que vou reproduzir um pouquinho de racismo. O racismo é sorrateiro e aparece onde menos se espera. Então, a gente precisa aprender a enxergar, a detectar esse racismo latente, escondido. Quando a gente vai falar sobre as nuances do racismo dentro do contexto subjetivo de cada indivíduo, nós falamos sobre isso, sobre você ter um olhar e olhar para o espelho e você conseguir ver beleza. Hoje, eu brinco, né, que hoje ser preto está na moda. Hoje ser preto é muito legal. Mas algum tempo atrás, a gente não tinha um creme para o cabelo. Então, todo mundo alisava até não poder mais, queimava a cabeça fazendo escova para poder ter um cabelo um pouco mais arrumado, digamos assim. Sei lá, um exemplo, batom. Vamos passar um batom mais escuro, vamos passar um batom transparente, porque a boca é grande demais. Olha, tal roupa assim assado não fica legal. Por quê? Porque o seu quadril é muito grande, o seu corpo é XYZ, né? E a gente não cabia dentro de um padrão e um perfil estético. É o fantasma da branquitude sussurrando o que é belo e o que não é.
eu vejo isso, né? Que o fato de nós fazermos parte de um contexto que já está estruturado dessa forma e de uma forma tão enraizada, tão significativa, tão importante, faz com que a gente eventualmente reproduza muitas ações, né? Então, esse processo de formação ele é contínuo. Porque a gente está dentro disso, né? A gente leva um tempo para poder acordar e talvez, no meu caso, tenha demorado um pouco para acordar, mas em especial com a minha filha, não, ela já nasceu dentro desse contexto, então ela já tem ciência, ela já consegue reconhecer e ver beleza na estética dela, mas no meu caso não, no meu caso demorou. Então, dentro do processo psicossocial, eu também abordo esses aspectos, porque a gente acolhe muitas pessoas que não veem beleza nelas, e vão combinar, tem gente que é linda demais, né, mas não consegue ver beleza porque não foi estimulado, né, não foi posto como algo legal. Se eu sou formada num país onde ser negro, e eu estudo na escola onde ser negro é ser escravizado, é ter menos direitos, é estar em situação de rua, é ver os meus dentro da cadeia, então eu vou querer cada vez menos parecer com essa população. De volta para Isabela. E muitas das vezes eu nem vou falar que eu sou negra ou preta, eu vou dizer que eu sou parda. O que foi a minha história, por exemplo, né? Na maior parte da minha vida, eu me falava como uma mulher parda, porque eu não era tão negra assim. Porque eu tão negra assim é relacionado a pessoas escravizadas e não a reis e rainhas e pessoas potentes como as pessoas do continente africano. Então, em uma situação onde vemos duas pessoas negras se ofendendo, quem vê elas como negras somos nós. Aquelas pessoas, elas odeiam, por vezes, a própria linhagem, porque é assim que sistemicamente a gente é treinado para ser, né? E lá está o fantasma da branquitude sussurrando de novo. Até porque a população negra era para ser extinta, né? Ao longo do processo histórico do Brasil, né? Estamos aqui como uma resistência. Então, é uma das formas que o Pacto da Branquitude aparece muito no nosso trabalho cotidiano, assim, e que a gente precisa sempre analisar de forma conjunta para melhores caminhos, né? Para essas crianças, jovens e adultos possam cada vez mais se reconhecerem como pessoas bonitas, potentes e seguras de si e das suas identidades o mais cedo possível. A cultura negra na literatura, na música, nas artes, pode ajudar a combater o preconceito? Com certeza, né? Primordial a gente pensar nesses outros âmbitos de combate ao racismo, que é através do que a gente vê no cotidiano, né? Então, antigamente, nem tão antigamente assim, né? Vamos colocar uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente não via outdoors, propagandas, novelas, etc., com a população negra atuante. E com isso a gente não conseguia nos ver. E isso é essencial, a gente vê cada vez mais vídeos de crianças negras se reconhecendo, na Maju Coutinho, por exemplo, que é uma jornalista, e entre outras pessoas e personalidades. O que a gente não pode perder de vista e romantizar é que essa questão de referência, né, nesses outros lugares da arte e etc., tem que estar atrelado aos direitos sociais básicos. Quem nunca foi numa roda de samba e ouviu que negro é a raiz da liberdade, mas aí a gente sai da roda de samba e sofre uma violência policial. Então, se a gente ainda sofre violência policial, mesmo escutando uma música e gritando junto que negro é a raiz da liberdade, a gente precisa lutar junto também para que ela, de fato, seja através dos direitos sociais básicos, das políticas públicas e das lutas em conjunto com os movimentos negros. Não adianta dizer que valoriza a cultura negra se tem um fantasma, ou alguns fantasmas, sugerindo o tempo todo que alguns espaços não podem ser acessados pelos negros. Fantasmas que dificultam que os negros cheguem na universidade, em cargos de liderança em bairros nobres, por exemplo. E qual o papel da educação no combate ao racismo e a essas desigualdades? Quem respondeu foi a Vilma. Bom, a educação ela é fundamental, né? A gente entende que
dentro do espaço educacional, para além da formação acadêmica, né, para além da formação para o mercado de trabalho e para conhecimento, enfim. Nós estamos falando também da criação e também da garantia da autoestima da criança, do lugar de pertencimento, de uma extensão da sociedade. Então, ela dentro do espaço escolar, ela está dentro de uma extensão social e onde as coisas também acontecem, assim como a nossa sociedade também acontece. E o fantasma está lá soprando. Essa criança negra não é capaz, não tem talento, não tem futuro. Enquanto isso, para as crianças brancas, ele sussurra: dê outra chance, cuide dela, ela tem potencial. E quando a gente vai falando sobre o espaço do racismo, o espaço do letramento racial e também o espaço da garantia de direitos no contexto escolar, nós podemos usar duas leis que eu vou colar aqui, que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que elas tornam obrigatórias, né, o ensino da cultura afro-brasileira, da cultura africana e da cultura indígena dentro do espaço escolar. Então, a gente entende que se existe uma escola com essa prerrogativa de trabalhar de fato o que a lei está determinando, a gente vai trabalhar de fato também os contextos de aceitação social, o contexto histórico, que é a história de verdade, né? Não é a história que coloca lá nos livros, né, da Dona Isabel, que veio e assinou e salvou a nossa vida, nada disso, né? A gente vai falar anterior a isso, né? Nós vamos falar de como que essas pessoas chegaram até aqui, qual que era o histórico dessas pessoas, porque se a gente parar para pensar de uma forma muito racional, quando a gente fala do tráfico das pessoas pretas, né, nós falamos do sequestro que houve, foram mais de 4,8 milhões de pessoas, não é isso? Que foram traficadas para cá e que foram violadas, que perderam identidade. Eu brinco, né, que eu não sei qual que é a minha etnia. Eu sei que o meu sobrenome é Lima porque é Lima, mas o meu sobrenome de verdade eu não sei porque isso foi perdido, né? Então, trazer esses assuntos faz com que você fomente a necessidade de se trabalhar a identidade, com que você fomente a necessidade de garantir que essas pessoas se reconheçam como tais, e não como descendentes de escravos, mas sim descendentes de reis e rainhas que foram escravizados, né? O espaço escolar ele deveria trazer essas prerrogativas, mas a gente sabe que está na lei, mas não necessariamente a lei ela é colocada em prática. Como havia falado antes, nós também trabalhamos as formações dentro do espaço escolar e é sempre muito estarrecedor você ouvir diversos relatos de professores que vivenciaram situações de racismo, de alunos que também vivenciaram, de famílias que também promoveram. Então, é como se fosse realmente realmente não, é uma extensão social. Só que é uma extensão social que poderia ser controlada e modelada de uma forma melhor para que, de algum modo, reverberasse de um jeito diferente aqui fora. Mas a gente está lutando, né? Nós estamos nessa militância aí também, dentro do espaço escolar, para conscientizar da importância de se trabalhar a questão racial, o histórico da pessoa preta, o histórico afro-brasileiro, o histórico africano, o histórico indígena, dentro do contexto escolar, mas de uma forma um pouco mais verídica, de uma forma um pouco mais fiel ao que de fato aconteceu. Em relação a essa violência subjetiva que fica no inconsciente das pessoas, há um trabalho de psicoterapia no CRPIR. A proposta do CRPIR com relação ao atendimento é psicossocial. Seria muito interessante que fosse um atendimento de cunho psíquico e clínico, mas a estrutura ela não permite, né? A gente sabe que a quantidade de pessoas atendidas é uma quantidade alta, então nós não conseguiríamos ter pernas para conseguir fazer um atendimento de qualidade de cunho clínico. Então, dentro do processo de atendimento psicossocial, nós buscamos sempre abordar, né, junto ao munícipe, né, lá nós não falamos paciente, falamos munícipe, todas as nuances do racismo e o quanto que isso interfere na compreensão dele enquanto sujeito, na relação dele com outras pessoas. A proposta é que a gente fortaleça, que a gente garanta que essa pessoa, ao passar por uma situação de violência, ou até mesmo uma pessoa que está se redescobrindo ou se descobrindo como uma pessoa preta, que ela possa ter recurso interno para poder lidar, né, e recurso técnico também, porque nós fomentamos muito a relevância
relevância da educação e também do conhecimento de legislação. Acho que a nossa ação primordial é garantir que essas pessoas tenham acesso a essa formação. Então, a partir do momento em que a gente entende que o sujeito ele consegue lidar com as nuances do racismo de uma forma mais autônoma, a gente entende que ele está pronto, né? Mas a priori as pessoas elas chegam bem fragilizadas por conta de reconhecer a vivência do racismo e que aquilo foi com ela, né? Então a proposta que nós temos é garantir que as pessoas elas sejam acolhidas de acordo com a demanda que elas trazem, quando nós conseguimos fazer a acolhida, quando há alguma demanda patológica, algo que a gente entende que o CRP ele não tem pernas para poder dar conta, aí nós fazemos os direcionamentos para os equipamentos da rede de saúde, da rede de assistência, mas a priori todos os atendimentos acontecem no sentido de acolher e garantir que essa pessoa tenha recursos internos para lidar com o racismo. Na opinião de vocês, como o CRP e a rede de atenção psicossocial podem trabalhar juntos? Quando a gente pensa no atendimento a uma pessoa que vem mediante um crime de racismo, a gente fala muito sobre essa questão da racialização, da identificação e do reconhecimento da dor daquele outro. Pode ser uma fala muito pejorativa, mas faz sentido para quem está na vivência da violência. Quando você vai num local onde a pessoa ela tem uma identificação e a pessoa que está te atendendo, ela também tem essa vivência, ela tem o conhecimento técnico e vivencial, faz diferença. Então, hoje, o que nós, enquanto CRP, junto aos equipamentos de saúde, em especial de saúde mental, junto com alguns outros CAPs da região oeste, nós temos realizado formações, né, no sentido de garantir que esses profissionais eles também tenham conhecimento. A gente volta a falar sobre o letramento racial, para que eles tenham conhecimento técnico mesmo, para poder fazer as acolhidas. Porque a gente entende que hoje as consequências do racismo elas estão ficando palpáveis, né? Seja no sentido da pessoa que desenvolve um comportamento ansioso, ou ela desenvolve de alguma forma uma depressão, ou ela tem uma dificuldade de interação com o meio por conta dos resquícios da violência vivida. Então ela traz alguns traumas mediante a violência, e a proposta é que o CRP ele não seja o único espaço para falar sobre racismo, mas que os outros equipamentos eles também tenham condições e embasamento técnico mesmo para poder lidar com essas demandas, mesmo que não seja com pessoas profissionais negros, atendendo pessoas negras, mas que sejam pessoas que têm uma sensibilização, que esteja no processo de humanização e no processo de reconhecimento do racismo enquanto um adoecimento. Vilma, os equipamentos eles também podem acionar o CRP e pedir uma capacitação, uma sensibilização? Como é que funciona? Sim, e por favor, o CRP, ele, para além do atendimento aos munícipes, né, nós também fazemos as formações dentro dos outros equipamentos, seja de saúde, de educação, equipamentos da assistência, equipamentos públicos e privados. A nossa proposta é disseminar mesmo, né, para que as pessoas elas não tenham tantos dedos para poder falar sobre o racismo, mas para que elas tenham a liberdade de reconhecer e atuar contra o racismo, né? Então, isso acontece a partir do momento que você leva o assunto. Então, quando a instituição, né, equipamento, ele entende que é interessante por conta de formação ou por conta de situações vividas, então nós vamos até o local. A equipe técnica se disponibiliza junto aos articuladores para fazer formação para a equipe, baseado em letramento racial, para falar sobre, palavras que nós usamos no dia a dia, para falar sobre outras violações que são em detrimento do racismo. Então, nós sempre nos dispomos para poder estar nos lugares, a gente acorda uma agenda e vamos até lá fazer a formação, seja com os trabalhadores e também com os usuários dos serviços, familiares, a gente estende para todo mundo. Em termos de realizações, em que momentos vocês sentem que o trabalho da CRP realmente vale a pena? Olha, eu fiquei pensando agora e
é muito específico, né? Você conseguir garantir que uma pessoa ela se reconheça como tal e ela, de alguma forma, ela reivindique os direitos dela, ela não se sujeite a algumas imposições sociais, indiferente de faixa etária, indiferente de qualquer coisa, mas que essa pessoa ela consiga ser transformada pela nossa atuação. Então, eu acho que a minha função e o meu desejo dentro do CRPIR é que aconteça mais vezes. E eu vejo que vale muito a pena quando você percebe que mesmo que a sociedade tenha um olhar ainda excludente, mas que aquela pessoa consiga fazer uma leitura da situação em que ela está passando, das violências que ela é sujeita, e que ela consegue, de alguma forma, avaliar e pensar em estratégias sem eu precisar indicar ou sem eu precisar fazer com que ela chegue nesse lugar de compreensão. A Jéssica comentou: como eu gosto de compartilhar nas nossas formações, né? É um trabalho de formiguinha, mas que está sendo feita a diferença sempre. E depois, a Isabela. Acredito que só para complementar, né, para além dos munícipes, do reconhecimento do nosso trabalho e da questão psicossocial e jurídica, pensar também nessa rede de serviços que a gente trabalha, no reconhecimento do nosso trabalho, buscando por atuações antirracistas, com formações, com estudos de caso. Então, é muito importante que esse reconhecimento seja cada vez maior no território onde a gente está atuando, em toda a cidade de São Paulo e no Brasil, para que a gente combata o racismo e as outras violências correlatas a ele. Os fantasmas ainda rondam a cidade, mas seus sussurros estão enfraquecendo. Sempre que moradores negros se reconhecem como sujeitos de direitos e pessoas brancas desafiam o pacto da branquitude, uma nova pedra é firmemente colocada nos alicerces da reconstrução. E assim, a cidade começa a renascer. Não mais com seus portões fechados ou com ruínas espalhadas, mas com espaços onde todos os seus habitantes têm voz, direito, valor e oportunidades. Na prática, uma pessoa que sofre de racismo, como é que ela procura o CRPIR e como é que é o atendimento social, psicológico, jurídico para essa pessoa? Então, nós temos os canais de atendimento, né? Que funciona pelo 156 da prefeitura ou diretamente no WhatsApp de cada polo. Deixamos o WhatsApp do CRPIR na descrição do episódio. Nesse WhatsApp, a pessoa consegue agendar o atendimento dela, seja presencialmente ou remotamente no CRPIR. O atendimento presencial é de terça a sexta, das 11 às 20. No atendimento inicial, que geralmente é multiprofissional, que somos nós três que fazemos o atendimento inicial, a gente vai dar todas as orientações que ela precisa. Eu não digo diretamente para a pessoa, vai registrar o boletim de ocorrência, porque às vezes a ferida dela é muito mais profunda. Então a gente tem que entender para saber qual é o contexto e qual que é o empoderamento ou o fortalecimento dessa pessoa para ir até uma delegacia, se vai ser necessário o nosso acompanhamento e assim por diante. Para além do atendimento remoto e presencial via WhatsApp, a gente também tem o atendimento porta aberta, né? Então, a pessoa sofreu alguma situação de racismo em algum ambiente e quer já ir direto no CRPIR, pode procurar por nós. Uma das 3 técnicas vai estar de referência no polo, que é o que a gente sempre busca para atendimento dos munícipes. Algo que é importante a gente trazer é que nem sempre os casos chega como racismo, que chega as pessoas entendem como uma referência de atendimento à população negra, o que a gente também fomenta que é muito importante, porque, por vezes, o racismo não vai estar ali na primeira demanda, mas ele vai aparecer durante o atendimento, né, e o acompanhamento. Então, o racismo, a gente não precisa esperar que uma pessoa, num atendimento, esperar que a pessoa negra traga um caso de crime de racismo que ela identificou para entender que aquela pessoa tem que ser atendida de forma ampla, trazendo também a questão da raça. Então, é algo para a gente se preocupar, se atentar e estudar também. Primeiro falou a Jéssica, depois a Isabela
E agora, Vilma. O CRPIR, ele tem um recorte étnico-racial, mas a gente atende outras pessoas também, e quando a gente compreende a impossibilidade, né, de alguma atuação, são feitos os encaminhamentos, né, para garantir que essa pessoa tenha acesso às políticas públicas que sejam pertinentes ali à demanda dela. O que a gente tem observado, e a gente tem até conversado bastante, por exemplo, sobre os casos que a gente não consegue encaminhar para lugar nenhum, porque são casos que a gente não tem para onde encaminhar. O CRPIR, ele faz a acolhida de todos os casos, ele faz uma análise mesmo, né, de cada caso, para garantir que todos sejam atendidos. Pessoas pretas, a gente busca dentro do nosso recorte atender pessoas pretas, pardas, pessoas indígenas. As pessoas que não são pretas, pardas ou indígenas, nós também consideramos o atendimento, e quando não está dentro do nosso domínio, a gente realiza um encaminhamento para outros equipamentos. Qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Acredito que tudo aquilo que nós falamos serve como um disparador. Comentário final da Vilma. Então, a nossa mensagem final é para que as pessoas elas busquem pelo conhecimento, para que elas não comprem, né, informações sem ter conhecimento. Porque a partir do momento que você para e você presta atenção e você faz uma análise um pouco mais crítica da sociedade que nós vivemos, a gente vai compreender que sim, existe um extremismo, que sim, existe um negacionismo e que as pessoas, de alguma forma, elas acabam sendo engolidas por tudo isso. E não necessariamente é de uma forma, sei lá, como eu posso dizer? Não necessariamente é algo que a pessoa escolhe fazer, mas ela tá dentro desse contexto, ela está sendo imposta o tempo todo. Nós somos levados o tempo todo, né? E a gente não consegue parar e ter essa concepção, ter essa noção. Então, a minha fala final é no sentido de fomentar o interesse pelo conhecimento, o interesse pelas culturas, o interesse por aquilo que pessoas pretas promovem, pessoas pretas produzem, porque faz com que a gente amplie o nosso leque, né? A gente continuar ali fechado no nosso mundinho é muito delicado. Então, ampliar um pouco mais o nosso leque faz com que a gente tenha a potencialidade e a condição de avaliar se tudo aquilo que chega para nós de fato faz sentido, e de fato é posto, de fato é a realidade, ou se é algo que é moldado, se é algo que é posto e é colocado para nós como uma via de regra, mas que não necessariamente faz sentido, né? Que tem um ganho secundário aí. Eu sou fã, não sei nem se número 1, né? Mas eu sou fã da interseccionalidade, da Lélia Gonzalez. Então, acredito que a minha mensagem fica para nós, quanto profissionais e sujeitos, da gente sempre pensar na nossa atuação interseccional, né? Então, enquanto classe, raça e gênero. Da Isabela. Para a gente olhar esses sujeitos na sua amplitude, né? A gente fala de recorte, mas para além de recortá-las, mas para pensá-las enquanto integralmente, enquanto sujeitos. Então, minha mensagem fica aqui para a gente continuar nesse combate ao racismo, à questão de classe, de gênero, sexualidade e etc., de forma coletiva. E a minha mensagem final aqui... E da Jéssica? É a gente procurar, né, além do conhecimento, fazer a diferença na nossa sociedade, trazendo a equidade para o nosso dia a dia, fazendo o nosso tijolinho, o nosso trabalhinho de formiga todos os dias, né? Não só a gente quanto profissional atuante na área, mas em todo o nosso contexto, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na nossa empresa, onde a gente estiver atuando. Muito obrigada a vocês e que a gente continue sempre nesse combate ao racismo e às desigualdades. E assim encerramos mais um Capscast do Gato Preto. Sempre aprendendo e compartilhando com você caminhos para uma sociedade mais justa e equitativa. Não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita.
E se gostou do episódio, avalie com 5 estrelas e recomende para seus amigos. Segue a gente no Instagram. Estamos no @capscast do Gato Preto, tudo junto. O link tá na descrição do episódio. E temos um e-mail para você enviar perguntas, sugestões ou comentários. capscastdogatopreto@gmail.com. Deixe seu comentário no Spotify ou na plataforma onde você ouve. Queremos muito saber sua opinião. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo! Já arrasou, hein? Focar que a gente vai direitinho, Vamos hein? focar, É, foca. É difícil, mas... Opa, depois de ler tanto... Branco. Eu amo a minha vida. Sério, eu realmente amo a minha vida. Sempre acordo de manhã, tomo meu cafezinho e dou uma corridinha para ter aquela vidinha mais saudável. Vejo meus vizinhos brancos que me tratam com alguma diferença que não sei de onde vem. Só que como a manhã é cinzenta e bela, já que lembra a cor branca, então está tudo bem. E ser branco é tudo o que importa. Depois que eu dou uma corridinha, tomo meu banho em meu banheiro branquinho. Uso a minha escovinha branca, pego a minha pasta de dente branca. Logo depois, dirijo-me ao meu trabalho com meu carro branco. Saio de minha residência branca, da companhia de meus vizinhos brancos, e vou para o bairro branco, rico, sofisticado e de pessoas brancas em que trabalho. É tão bom viver de dia, já que a noite é escura e isso eu não aprecio. As pessoas de meu trabalho são ilustres, inteligentes e brancas. Todas vieram de boas famílias brancas e vivem uma vida branca, bela e moral. Classe média baixa para cima. As pessoas de meu trabalho, elas são ilustres e progressas, tal como eu sou ilustre e progresso. Não há incivilidade e muito menos fuga desse padrão de beleza tão bom quanto necessário. Não temos mau dialeto, não temos dialeto marginal. Falamos um português tão hegemônico quanto certo, tão hegemônico quanto deve ser a norma clara. Embora eu veja, em meus colegas brancos ilustres, um certo afastamento de minha pessoa, tal como se a eles eu não pertencesse. De noite, chego em casa meio cansado, mas feliz que sou um trabalhador honesto e uma pessoa de respeito. Uma pessoa entre pessoas brancas, trabalhadoras e corretas. Tomo outro banho, olho para meu espelho e vejo que a minha cor é preta. Minha cor é tão preta que me dá nojo. Como pode uma cor de pele ser tão escura? Tão escura quanto corrupta. Tão escura quanto preta e tão preta quanto desnecessariamente preta. Não me conformo com tamanha escuridão. Cuspo no espelho, tal como se cuspisse em mim mesmo. Eu não suporto o peso preto da minha imagem preta. Soco por não aguentar tamanha ousadia. Quebro o espelho, mas queria mesmo era quebrar a mim mesmo. Minha mão sangra, o sangue sai de minha mão preta. Meu soco é um soco simbólico para e contra a coloração duvidosa de minha própria pele. Para me lidar com o sofrimento, para me lidar com essa diferença grosseira, pego uma faca e enfio-a em minha garganta para que toda essa coisa cesse. Ah, espero que o céu, seus habitantes, Deus, o menino Jesus, sejam todos brancos, tal como o meu desejo é branco, tal como a minha felicidade é branca. Só que não tenho certeza se vou mesmo para lá, já que eu creio que o lugar apropriado para mim é um local tão escuro quanto a minha pele defeituosamente escura.